Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos meditar dos versículos 18 a 31, pensando no tema sabedoria e loucura. 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 31, um texto um pouco longo, mas eu quero pedir que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, tá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse trecho aqui que nós lemos é parte de uma resposta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele ouviu dizer que aquela igreja estava sofrendo um grande problema de divisão no seu meio, né? E nos versículos anteriores, né, se depois você quiser ler com mais calma, nós vamos ver que aqueles irmãos e aquela igreja, né, estava caminhando de uma forma errada, estava caminhando fora do propósito que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Muitos estavam aproveitando o ambiente de igreja para desenvolver as suas próprias influências pessoais. Muitos queriam liderar pessoas para ter seguidores deles mesmos, né? Não seguidores de Cristo, mas seguidores deles, né? E vemos que naquela época já existia aquela tendência, né? Aquela tentação de se tornar um influenciador, né? Hoje, na era aí das redes sociais, muitos querem ser influenciadores, né? Os grandes influencers. Mas desde aquela época, né, isso já existia, né, as pessoas queriam ser esses influenciadores, ser os formadores de opinião. Então chega um momento que a igreja se encontra ali dividida. Grupos diferentes, cada grupo com a sua visão, né, pessoas querendo se destacar, pessoas querendo se sobressair às outras. E Paulo chama a atenção desse povo. E ele mostra assim, que se esses problemas existem dentro da igreja, é porque as pessoas estavam se esquecendo das lições mais básicas do cristianismo. Elas estavam se esquecendo do que significava verdadeiramente o evangelho, o que significavam as boas novas de Deus que nos trazem a salvação. Então é interessante isso, né, que Paulo ele enxergou ali uma imaturidade na vida da igreja, e o remédio que ele traz para curar, né, essa imaturidade, para trazer o povo para a maturidade, é explicar o que é o verdadeiro evangelho, né? E trazer o povo para uma visão correta, né, do que é o evangelho. E isso nos faz pensar também nos nossos dias, né? Nós vivemos em um mundo aqui onde muitos que se dizem cristãos, onde nós temos milhares de igrejas evangélicas, né? Vamos olhar aqui para o nosso país, pelo menos, né? Se pensar no mundo, né, temos muito mais. Mas vamos pensar aqui no nosso país, né? Várias igrejas, vários artistas, né?
tanto do ramo gospel, mas até artistas de outros ramos, né? Artistas que trabalham na TV, em filmes, na música, né? Essas pessoas vão lá, falam que se tornaram crentes, estão se batizando, postam fotinhas se batizando, mas no dia seguinte estão em cima de um palco cantando músicas com letras horríveis, falando de traição, né? Falando de besteira, falando de conteúdos sexuais, ou estão lá numa novela contracenando, beijando outras pessoas, fazendo cenas, né, terríveis. E aí a gente para olhar o nosso país, né? Muitos se dizem evangélicos. O último censo que nós tivemos, cerca de 75% da população se dizia cristã, né? Então você pensa, são seguidores de Cristo. Mas como é que está o índice de violência do nosso país? Continua alto. O índice de divórcio continua alto. Será que são todos cristãos mesmo, né? 75% da nossa população é cristã mesmo, né? Nós vemos que muitos se dizem cristãos, mas poucos estão seguindo a Cristo. Na verdade, para essas pessoas não existe uma vida antes de Cristo e depois de Cristo, né? O que muitos estão aprendendo hoje em dia é ir a uma igreja, sentar no banco de uma igreja, aprender a conviver naquele círculo social da igreja, aprender a de repente, aqui não pode falar palavrão, aqui você se veste bonitinho, né? Aqui você fala determinadas palavras, né? Aprende a falar o evangeliquez, e aí vai dar tudo certo, né? Aprende a cantar umas músicas. Se você se esforçar, você vai aprender a orar também, vai fazer uma oração bonita. Mas a pessoa pode aprender a frequentar uma igreja e mesmo assim não ter uma mudança de vida, não ter uma mudança interior. O seu caráter continua o mesmo, o seu temperamento continua o mesmo. Na hora de fazer uma escolha, aquela pessoa faz uma escolha do mesmo jeito que as pessoas do mundo fazem, né? Ou seja, do mesmo jeito que ela já fazia antes, sem orar, sem pedir a orientação de Deus, sem ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala. As pessoas continuam vivendo da mesma forma, apenas agora tem o título de cristãos, de crentes, né? Por quê? Por que esse número é tão alto e por que as pessoas são assim? Nós podemos culpar as inúmeras igrejas que surgem, que claramente, eu não vou citar nomes aqui de igrejas, né? Mas nós vemos claramente o intuito desses líderes dessas igrejas em ganhar dinheiro. Você trabalhar com a fé das pessoas é uma forma de você ganhar dinheiro. Você falar aquilo que as pessoas querem ouvir, você enche a igreja, aí você pede, né? Você ganha dinheiro, lógico, né? E aí você não vai falar do que a Bíblia fala mesmo, porque a Bíblia, ela escandaliza. Nós já vamos falar sobre isso, né? Mas até mesmo em igrejas sérias, igrejas com líderes comprometidos que querem sim, nós vemos pessoas assim também, caminhando na imaturidade, sem transformação de vida, sem observar esse antes e depois, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Por que isso? Eu penso, meus irmãos, que o grande problema de tudo isso é a falta da doutrina. É a maneira como muitas vezes nós convidamos as pessoas para vir à igreja, né? E às vezes as pessoas vêm para a igreja, mas não aprendem o básico a respeito do cristianismo. E muitas vezes nós nos afastamos do estudo bíblico, nos afastamos de aprender o que realmente é o evangelho. Então, meus irmãos, a minha proposta para nós aqui nessa noite é olharmos para esse texto e sentirmos esse desafio que o apóstolo Paulo tem para nós, né? Vamos reavaliar a nossa crença. Vamos olhar para a nossa fé, vamos olhar para a nossa motivação, vamos olhar para a nossa mensagem como igreja do Senhor. O que estamos pregando, como estamos convidando as pessoas para vir à igreja, como estamos mostrando para as pessoas lá fora o que é ser um cristão e o que não é ser cristão. Nós temos vivido o verdadeiro evangelho, nós temos pregado o verdadeiro evangelho. E Paulo identifica aqui então, né, essa imaturidade na vida aqui da igreja de Corinto, mas ele não diz que essas pessoas eram imaturas e por isso elas estavam perdidas, elas não eram salvas. Não, ele trata como irmãos, mas até crentes, até cristãos podem ser imaturos, podem ter anos e anos de cristãos, mas serem ainda crianças, como lá na carta aos Hebreus, né? Essa semana eu estava lendo, e ele dá uma chamada ali no povo, ele fala assim, já era tempo de vocês estarem comendo comida sólida, mas vocês ainda estão precisando de leitinho espiritual.
Não dá para a gente trabalhar com alimento mais sólido, né? Porque vocês ainda são imaturos. Então, meus irmãos, eu gostaria de olhar para esse texto aqui e entender e analisarmos, né, que para vivermos o verdadeiro evangelho, nós precisamos rejeitar 3 aspectos humanos. E eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. E o primeiro aspecto que nós precisamos rejeitar é a sabedoria dos homens. Leia comigo mais uma vez aí o versículo 20 e o 21, ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então o apóstolo nos mostra aqui que a sabedoria dos homens, que era tão valorizada por várias pessoas, até mesmo ali dentro da igreja, é uma sabedoria que é limitada e se mostra inútil para a salvação de qualquer pessoa. Por mais conhecimento terreno que o homem possa ter, esse conhecimento não vai fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Nessa época aqui, era muito forte a filosofia grega, né? Ela era muito admirada, muito respeitada. Os filósofos gregos, eles questionavam tudo, né? Questionavam a todos e questionavam até mesmo o próprio Deus. E essa sabedoria deles tentava se colocar até mesmo acima de Deus, né? E reduzia Deus. Oh, como eu sou inteligente, né? Como eu sou sábio. Eu coloco até Deus em xeque, né? Eu tento questionar Deus. Mas Paulo pergunta aqui: o que esses sábios podem fazer para a sua salvação? Se questiona, mas e daí? O que essa sabedoria humana pode fazer para a sua salvação? E a segunda pergunta que ele faz é: onde está o escriba, né? Onde estão os especialistas da lei? É como se ele estivesse perguntando aqui: cadê os experts religiosos, né? O que esses homens podem fazer? Nós caminhamos aqui pelo Sermão do Monte, né? E nós vimos em várias partes ali que Jesus, ele brigou mesmo, né, com os escribas, com os fariseus, com aqueles que eram admirados como os religiosos da época. Mas Jesus falava assim: ó, se a justiça de vocês não for muito superior à deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ou seja, mostrando que eles também não iam entrar no reino dos céus. Não é pelo fato deles serem religiosos que eles iriam entrar no reino dos céus. E Paulo está fazendo a mesma pergunta aqui, né? Porque esses homens conheciam tanto as escrituras, eram tão religiosos, mas o Messias veio a esse mundo, como nós estamos celebrando aqui, né, nesse mês de dezembro, o Natal, e eles não reconheceram o próprio Messias, que toda a escritura fala, toda a escritura aponta para o Messias, e eles não reconheceram. Então, meus irmãos, uma religiosidade, um conhecimento religioso, pode parecer espiritualidade, mas na verdade não é. E conduz as pessoas à perdição também, né? Não é poderoso para salvar. A sabedoria humana, ela não transforma caráter, a sabedoria humana não purifica pecados, não justifica pessoas e não muda a eternidade de ninguém. Por mais sabedoria que você possa ter, nenhum ser humano poderá se opor à sabedoria de Deus. Para Deus, a sabedoria humana é simplesmente uma loucura. E são loucos aqueles que confiam apenas na sabedoria humana. Mas infelizmente o contrário também é verdadeiro, né? Para os homens, a sabedoria de Deus é uma loucura. No entanto, Paulo fala aqui que a mínima loucura, né, de Deus é infinitamente melhor do que qualquer sabedoria dos homens. Vocês querem chamar a sabedoria de Deus de loucura? Tá bom, mas um pouquinho só da loucura de Deus já é melhor do que qualquer sabedoria dos homens. É muito melhor confiar na loucura de Deus do que na sabedoria dos homens. E Deus prova isso, né? Quando Deus decreta que os homens seriam salvos através da pregação da palavra dele. Como Paulo diz aqui, né? A loucura da pregação. Olha o versículo 18 e 19. Ele diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então a verdadeira pregação que é bíblica,
Paulo está falando aqui que é uma loucura, né? Ela é louca, por quê? Porque nós não estamos dizendo que veio um super-herói aqui a esse mundo, que ele veio aqui sem sofrer, ele se mostrou super forte, ele conquistou territórios, influências políticas, conquistou muita riqueza, foi uma grande influência para nós. Nós pregamos que o nosso Deus, ele abriu mão da sua glória, se tornou servo, se tornou um bebezinho, veio a esse mundo, já chegou aqui sofrendo, não tinha nem lugar para nascer, teve que nascer num berço de palha, né? E sofreu aqui nesse mundo, viveu como um servo sofredor, foi rejeitado, foi humilhado, foi espancado e morreu da pior maneira que existia, morreu numa cruz, como os piores criminosos morriam, morreu de uma forma terrível. Quem em sã consciência iria inventar um herói assim, né? Um super-herói que ia vir para a terra dessa forma, ia viver assim e ia morrer como um criminoso. Mas Jesus fez isso, né, de uma forma louca, completamente o contrário do que a nossa sabedoria diria para que fosse feita. Então, por isso que Paulo fala, né, nós precisamos aprender a olhar para a cruz da maneira certa, né? Hoje em dia a gente acha tão bonitinho o símbolo da cruz, né? Muitas pessoas fazem tatuagens, né? Usam às vezes uma correntinha, né, com uma cruz. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Até no logotipo aqui da nossa igreja a gente tem uma cruz também, né? Ali no logo, né? Mas às vezes a gente se acostuma tanto com esse símbolo que ele passa a ser bonito. Daí quando a gente olha para os textos bíblicos, né, que falam assim, a loucura da cruz, que fala que nós devemos ser crucificados, a gente acaba não sentindo o peso do que é essa verdadeira mensagem, né? A gente vai perdendo o significado. Lá na carta aos Gálatas, Paulo diz que a mensagem da cruz é um escândalo. Ou seja, para o povo que ouviu lá, quando eles falavam da cruz, o povo ficava escandalizado, eles ficavam assustados. E esse mesmo peso que o povo tinha naquela época, nós devemos tentar trazer para os nossos dias, né? Porque hoje em dia a gente não vê pessoas morrendo crucificadas, e aí a gente não sente muito isso, né? Mas nós deveríamos olhar para a cruz dessa maneira, né? O máximo que eu consegui tentar chegar próximo aqui para tentar trazer essa sensação ruim que a cruz traz é pensar na cadeira elétrica, né? Aquele instrumento de morte que é aceito em poucos países, né? Mas para penalizar, né, algum criminoso a morte, né? E quando nós pensamos numa cadeira elétrica, né, não dá aquela sensação, não dá uma sensação boa, né? Dá uma sensação de arrepio, né? Quem usaria uma cadeira elétrica como logo de uma igreja, né? Como símbolo de uma igreja, colocaria uma cadeira elétrica grande assim, né? Nós não faríamos isso, né? É horrível, né? Dá um arrepio, dá uma coisa ruim, né? Mas nós devemos pensar na cruz dessa forma. E a cruz chega a ser até pior, porque na morte da cadeira elétrica, ela é rápida, ela é presenciada por poucas pessoas, né? Mas a morte na cruz, ela era demorada. Jesus, ele morreu no mesmo dia, né? Mas existem pessoas que ficavam ali 3 dias penduradas numa cruz, morrendo. A morte na cruz, ela é humilhante, ela é vista por toda a cidade. E o convite de Jesus é para nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, e morrer como Ele morreu. Ou seja, seguir a Cristo é o quê? É nos humilharmos. Seguir a Cristo é caminhar para a morte do nosso próprio ego, dos nossos próprios sonhos, a morte dos nossos desejos. Seguir a Cristo é verdadeiramente abrir mão da nossa vida. Às vezes a gente fala assim, é bonito, Senhor, eu abro mão, né? A gente canta músicas, né? Abro mão do que sou, abro mão da minha vida por Ti. Mas será que a gente abre mesmo? Às vezes a gente não tem coragem nem de abrir mão do nosso dinheiro, né? Para fazer uma oferta ali. Será que a gente abre mão da nossa vida mesmo? Dos nossos sonhos, dos nossos desejos? Às vezes a gente não quer nem abrir mão do nosso horário de dormir, né? Eu queria dormir um pouco até mais tarde. Estou com preguiça de ir na igreja, né? Mas a vida na cruz é muito pior ainda do que isso, né? O apóstolo Paulo nos diz lá aos Gálatas, né, no capítulo 2, versículo 20, aquele versículo tão famoso, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele declara, né? Eu já estou crucificado.
Será que nós podemos falar dessa mesma forma, né? Será que a gente tem coragem de falar assim, ó, eu morri, a minha antiga vida morreu, o meu ego não tem mais vontade nenhuma. Aquela vontade que eu quero não tem poder nenhum. O que eu quero, eu vivo para fazer a vontade de Deus. Será que nós vivemos assim? O que eu vejo hoje em dia é que muitas vezes nós queremos melhorar esse marketing, né? E a gente vê muitas igrejas, muitos pregadores querendo melhorar. Senhor, falar de cruz, falar de morte, falar de abrir mão de nós mesmos, isso é muito pesado. Vamos melhorar esse marketing aí. Deixa eu ajudar esse convite aí da salvação, né? Não vamos falar de sofrimento, não vamos falar de cruz, não vamos falar de pecado, não. Isso aí não é legal, né? Vamos suavizar a mensagem do Evangelho, vamos suavizar a mensagem desse convite. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer eventos legais na igreja, porque as pessoas gostam de eventos. Vamos trazer as pessoas para os eventos da igreja. Isso aí vai ser legal, né? O mais importante é que as pessoas estejam aqui dentro da igreja, né? Ficar falando de morte, ficar falando de cruz, de pecado, as pessoas não querem ouvir isso, né? Vamos pesquisar o que as pessoas querem ouvir, né? Não sei se os irmãos sabem, mas hoje em dia nós temos ferramentas que dá até para nós sabermos o que as pessoas mais procuram lá no Google. Você paga ali um valor, você descobre o que as pessoas estão pesquisando. E tem pregadores que se utilizam disso para poder falar, para poder ganhar visualizações, para poder ganhar seguidores, né? O que as pessoas estão buscando? Eu vou falar o que elas querem ouvir. Mas pregação bíblica não é isso, meus irmãos. E o resultado disso são igrejas repletas de evangélicos, mas que nunca ouviram o verdadeiro evangelho. E consequentemente essas pessoas nunca foram regeneradas, nunca experimentaram qualquer atuação do Espírito Santo nas suas vidas. Às vezes o que elas experimentaram foi uma emoção forte, uma luz baixa, uma música bonita, você fica emocionado, você chora. Quando o pregador fala ali que você vai ter vitória, você vai, né, vem aqui à frente, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. E grita, e às vezes fala mais alto, isso arrepia a gente, né? Sente uma emoção, e às vezes as pessoas acham que é o Espírito Santo, mas não é. O Espírito Santo, ele trabalha forte, você vai perceber a atuação do Espírito Santo, não aqui dentro do culto, mas lá fora, na sua vida. Quando alguém pisar no seu calo e você não devolver na mesma forma, né? Quando você dá outra face, quando você se humilhar, quando você falar não para o pecado, não quero pecar, sai daqui. Isso sim é a atuação do Espírito Santo na sua vida. Não é uma manifestação de show, de tudo mais. Nós precisamos aprender a pregar o que é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. Nós meditamos, né, recentemente, lá no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, e eu quero relembrar aqui que Jesus falava lá, né, para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas, que estavam à frente ali das portas largas, né, daqueles caminhos largos que conduziam para a destruição. Esses falsos profetas são que? Homens que não pregam o escândalo da cruz, homens que não falam de todos os atributos de Deus, não falam que Deus vai julgar, né, não pregam sobre pecado, sobre cruz, não pregam sobre santificação. O que eles falam? Eles falam que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus, ele é um Deus abençoador, né? E Deus, ele é mesmo. Mas falar só esses atributos é pregar um Deus que é incompleto. Você só está pregando uma parte de Deus. Nós precisamos conhecer Deus, todos os atributos que ele revelou a nós, né? Jesus nos mostra que a porta para a vida é estreita, o caminho é apertado, ou seja, é de sofrimento, é de dificuldade. Nem todos serão salvos. A salvação não é fácil assim, né? Esse caminho que Jesus trilhou para nós, para a salvação, é um caminho difícil, porque ser transformado por Deus é dolorido. A nossa carne pecaminosa quer fazer a vontade dela, e aí o Espírito fala, não, você não vai fazer, e ela agoniza, fala, não, eu quero, e fica aquela luta, né? Então por isso essa imagem da cruz, né, de nós estarmos lá, de braços abertos, crucificados, sendo esmagados todos os dias, sendo humilhados todos os dias, para que o nosso eu morra. E nós não podemos deixar, meus irmãos, que outro tipo de sabedoria humana venha e tome o lugar do verdadeiro evangelho. Muitos vêm aí hoje suavizando, né, a mensagem, só falando coisas bonitas, né? O que a gente fala da pregação coach, né? A pregação que só vem para te animar.
Você sai ali da igreja, você termina de ver um vídeo daquele pregador, você fica feliz, né? Mas sua vida não muda em nada. Sua vida não muda em nada, você continua pecando, você continua errando. Isso não é a verdadeira pregação. Nós não podemos dar ouvidos à sabedoria humana. O segundo aspecto que Paulo nos diz aqui para rejeitarmos é o poder dos homens. Versículo 26 e 27. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A advertência aqui é olharmos e repararmos as pessoas que Deus chama e as pessoas que Deus salva. E nós vamos poder observar que Deus, Ele não é atraído por aquelas pessoas que têm dinheiro. Não é isso que atrai Deus. Deus não vai ser atraído por uma pessoa que tem uma grande influência na sociedade, por aqueles que têm mais poder político. Não significa que essas pessoas nunca vão ser salvas, né? Quem é rico nunca vai ser salvo. Não é isso. Paulo diz aqui que existiam sim alguns poderosos que foram salvos. Paulo diz aí, né, alguns nobres, né, foram salvos também. Mas ele diz que não são muitos. Não são muitos. Infelizmente, né, nós podemos perceber também a manifestação do pecado, tentando homens e mulheres a lutar em busca de poder humano. Em vez de gastar a sua energia para conhecer mais a Deus e para viver crucificado, as pessoas gastam as suas energias buscando poderes humanos. As pessoas pensam, quanto mais influência eu tiver, melhor. Quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. Quanto mais status, melhor. E até mesmo no meio dos pregadores, né? Infelizmente, a gente pode observar, né? Eu tenho contato com várias pessoas que estão terminando seus estudos, né, teológicos, ou já terminaram. E parece que aquela vontade de se tornarem o próximo grande pregador, né? Quem vai ser o próximo grande pregador brasileiro, né? Quem vai tomar o lugar ali do Hernandes Dias Lopes, né? Do Augusto Nicodemos, né? E as pessoas já começam a querer trabalhar as suas redes sociais, colocar as suas fotos ali, aparecer em cartazes, mostrar eles pregando. E a gente vê isso, meus irmãos. Muitos querendo notoriedade, né? Mostrar o seu nome, mostrar a sua figura. Não que é errado ser famoso, né? Esses nomes mesmo que eu mencionei aqui, alguns outros são famosos, são pessoas que eu admiro, que eu ouço, que eu assisto a pregação deles, aprendo muito com eles. Mas, meus irmãos, precisamos ser realistas que Deus nos tenta também nessa área, de queremos poder, de queremos, às vezes, né, crescer dentro da igreja e dominar pessoas, ser influente com pessoas. Precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Não ficar de olho em número de curtidas, número de visualizações, quem está me seguindo, quem concorda comigo, quem não concorda, quantas pessoas tem no meu ministério ou não. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O versículo 27 nos mostra que além de Deus usar as coisas loucas para confundir as sábias, Ele escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Olha aí. E às vezes a gente se sente mal, né? Eu quero falar agora com você que às vezes se sente muito humilde para às vezes trabalhar na igreja, para assumir algum cargo, né? Para fazer alguma coisa. E fala assim, tem tantas pessoas melhores do que eu não sou capaz não. Mas olha aqui, você se acha fraco? Que bom. É isso que Deus espera mesmo. Porque Deus usa as coisas fracas para envergonhar aqueles que se acham fortes. E aí nesse mês de Natal, né, nós podemos relembrar da história do nosso Messias, do nosso Salvador. O Rei do Universo que veio a esse mundo e dormiu num berço de palha, né? O Rei poderoso que ao invés de ter toda aquela pompa, ele entrou em Jerusalém cavalgando num jumentinho, né? O Senhor dos Senhores, soberano, que se ajoelhou diante dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para lavar os pés deles. Olha que loucura isso, né? Não entra na nossa cabeça isso. E aí, em vez de escolher os homens religiosos daquela época, os mais sábios, ele escolhe pescadores, ele escolhe homens simples,
né? E até mesmo um publicano que era odiado pelo povo, para esses homens transmitirem a sua mensagem. Homens que sem o Espírito Santo não eram ninguém, mas com o Espírito Santo se tornaram homens fortes, homens usados por Deus, com uma força que não era deles, mas uma força de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos lembrar que a fraqueza nas mãos de Deus é mais poderosa do que qualquer força e qualquer poder humano. Num mundo onde muitas pessoas se orgulham por suas realizações, por suas influências, pelo seu poder, nós somos chamados a nos gloriar na nossa fraqueza. E a lembrar que quanto mais fracos da nossa própria força, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E entendermos, meus irmãos, que nós não precisamos de nada além da graça do Senhor. E dessa forma nós caminhamos para o terceiro aspecto humano que nós devemos rejeitar, a glória dos homens. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha que maravilhoso isso. Todo ser humano precisa entender que nós fomos criados para glorificar a Deus. E o ser humano sofre por isso, porque ele não está glorificando a Deus. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E enquanto isso, os pecadores estão querendo glorificar o seu próprio nome, né? Se gloriar a si mesmo. Aqueles que tentam entrar na presença de Deus e demonstrar qualquer glória, demonstrar algum mérito próprio, né? Aqui é o termo que Paulo usa, né? A vanglória, né? Você querer mostrar a sua própria glória na presença de Deus, você querer exaltar suas próprias qualidades. Quem tenta isso vai ser reduzido a nada, vai ser humilhado mesmo, né? Mas aquele que já se humilha de antemão, né? E entra na presença de Deus e reconhece que Ele merece toda a glória, aí sim, né? Vai ser abençoado. Porque na vida cristã não existe espaço para a exaltação de nenhum outro ser, apenas de Deus. Nós devemos entrar na presença de Deus com esse pensamento, com essa humildade. Agora, será que nós temos pregado o Evangelho dessa forma? Quando nós convidamos as pessoas para vir à igreja, nós estamos falando, viu, você tem um grande pecado, você tem um grande problema na sua vida, porque você é pecador. Você pecou contra a glória de Deus e você precisa do perdão dele. Você não quer vir aqui na minha igreja para ouvir a palavra de Deus, para aprender como se reconciliar com Deus? Mas ao contrário, né? Muitos convidam assim, vamos lá na igreja que você vai ser abençoado. Vamos lá que Deus vai fazer a sua vontade, né? Vem aqui, o dia tal vai ser o dia, né, da bênção. Como que a pessoa chega na igreja? Já se sentindo por cima, né? Deus, Ele é meu servo, Ele é o gênio da lâmpada, né? Eu raspo a lâmpada ali, eu vou poder fazer meus 3 pedidos, e Deus vai realizar os meus desejos. Eu sou bonzão aqui. Só eu ir na igreja, sento no meu banquinho e Deus vem ali no meu pezinho, né? Vem me servir. Às vezes a pessoa já cria essa mentalidade errada a partir do nosso próprio convite, né? Nós não estamos falando para as pessoas que elas precisam de Deus, que elas estão numa condição desesperadora e não estão percebendo isso, e que elas precisam entrar na presença de Deus com humildade. Então, meus irmãos, eu creio sim em um Deus que abençoa, né? Deus se agrada em nos abençoar, sim. Mas nós precisamos entender que a bênção não é um fim em si mesma, senão a bênção se torna uma idolatria. As pessoas que vêm para a igreja em busca de bênção, para eu ser abençoado, para eu conseguir um emprego, para eu conseguir saúde, para eu conseguir uma cura, para eu conseguir um namorado, uma namorada. Quem vai atrás de Deus por isso, na verdade está atrás da bênção, né? Não está olhando para Deus. A bênção se tornou ali, né, um bezerro de ouro, né? Se tornou um ídolo.
Nós somos chamados para quê? Para um relacionamento com o nosso Deus. E consequentemente Deus vai nos abençoar tendo esse relacionamento. Talvez não da forma como nós esperamos, né? Mas Deus vai nos abençoar da forma boa, perfeita e agradável. Não vai realizar os desejos do nosso coração pecaminoso, mas Ele vai colocar o bom desejo dEle no nosso coração. Ele vai transformar o nosso coração. Nós já somos tremendamente abençoados por termos esse relacionamento com Ele. E toda a nossa vida é impactada por isso. No versículo 31, ele diz que se é para nos gloriarmos, que aprendamos a nos gloriar no Senhor, não em nós mesmos, né? E aí no versículo 30 ele nos deu as razões para isso. Ele diz, em primeiro lugar, porque nós pertencemos a Jesus, né? Nós não somos mais deste mundo. Depois ele diz que Jesus nos dá a sua sabedoria, que é maior do que qualquer conhecimento desse mundo. Que Jesus nos torna justos, né? Ou seja, Jesus cancela a nossa dívida. Depois ele nos santifica, né? Ou seja, ele nos transforma e ele vai nos limpar a cada dia, para sermos a imagem do próprio Jesus, e nos dá a redenção, né? Ele nos liberta dessa escravidão do pecado. E como nós aguardamos essa redenção ser consumada, né? O dia em que estaremos completamente livres da presença desse pecado, desse terrível pecado. Agora, que sabedoria, que poder ou que glória humana pode fazer isso por nós? São excelentes motivos, meus irmãos, para nos gloriarmos em Cristo. Então, meus irmãos, se nós declaramos que nós servimos a Cristo, que Jesus Cristo é a única esperança, então nós devemos realmente aprender a viver somente para Ele. Nós devemos aprender a desprezar toda a esperança desse mundo e a pregar a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho, a mensagem de Deus, não sabedorias aqui desse mundo. Que possamos rejeitar a sabedoria humana, o poder humano, a glória humana, e que aprendamos a viver a loucura da cruz, e pregar essa loucura da cruz, né? Esse escândalo da cruz, essa cruz que para o mundo é loucura, mas para nós se tornou um símbolo de esperança. Para o mundo é sinal de morte, mas para nós se tornou um sinal de vida, porque é um lugar onde eu morro, mas é onde eu recebo a verdadeira vida que vem de Cristo. Então tudo bem, eu posso usar o símbolo da cruz, eu posso cantar sobre a cruz, porque a cruz agora é o meu símbolo de esperança. Então, meus irmãos, que nós possamos viver de uma forma humilde, sabendo que nós não temos nada para apresentar ao Senhor, mas nós recebemos dEle tudo aquilo que nós precisamos, e que possamos aprender a desfrutar e nos contentar com essa glória dEle. Amém?